Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Aprendendo e Compartilhando. Hoje vamos dar continuidade ao nosso sistema de cadastro de cliente. Na última aula nós ficamos nessa situação e vamos então continuar. Vou mostrar. Bom, vocês perceberam que eu não salvei a planilha na primeira videoaula. Vamos aproveitar agora para a primeira coisa é salvar a planilha. Aqui está a pasta 1 ainda. Então vamos aqui, arquivo, salvar como, e eu já tenho uma pasta aqui que se chama cliente dentro da videoaula. E o módulo, o tipo aqui vai ser pasta de trabalho habilitada para macro no Excel, esse aqui, e o nome vai ser CAD-CLI. CAD-CLI, assim. Bom, agora a nossa planilha já está salva. E vou dar um nome aqui para nossas planilhas. Essa primeira planilha aqui eu vou chamar de Home. Essa é a tela depois do login. Vai vir para essa tela, Home. E essa outra eu vou chamar de Config. Já estou guardando algumas coisas aqui. Nessa Config, eu já tenho aqui esse. Vou até agrupar para ficar mais fácil de movimentar ele. Caso precise, tá aí. Eu vou criar mais um código, mais uma parte aqui. Eu vou definir, deixar aqui as cores do nosso sistema. Interessante a gente tá organizado aí. Então aqui, cores do sistema, aliás, do CAD-CLI. Pronto. Então, aqui eu vou chamar, vai ser cores, vai ser a cor, e aqui vai ser o RGB. O RGB é o código da cor, tá? Que indica R vermelho, red, o G é o green e o B é o azul, blue, vermelho, verde e azul. Então essas cores tem o que? Quando eu clico aqui, procurar uma cor personalizada, ela apresenta as três cores RGB. No caso aqui o branco, ele é o padrão 255 para as três cores. Então o primeiro que eu tenho aqui é o branco. Vou colocar aqui, eu vou usar, personalizar isso aqui. Então aqui vai ser o branco e o RGB dele é o 255,255,255. O outro é esse segundo aqui. E vamos ver qual é no mais. É 242. Um pouquinho mais claro. 242, 242 e 242. Depois estamos usando uma outra cor logo abaixo desse aqui. Vai ser o menu. E qual é a cor dele? 217. Então, 217, 217, 217. Depois dessas cores, vem esse outro aqui, que é a cor do texto do menu. E vou ler aqui qual é 128. Aqui é 128, 128, 128. Eu vou colocar mais uma coluna aqui para indicar outra coisa. O que ele está sendo usado. Onde
Então esse aqui pode ser também cor do texto, cor texto. Esse outro é layout. Esse daqui é o padrão menu, os menus. Esse aqui é o texto menus, texto menu. Ainda tem o azul, bem esse azul aqui. E vou ver aqui qual é a formação dele. É 0,176,240. 0,176,240. Onde é que ele é usado? Ele é usado no. Vai ser usado no menu. Menu vai ser. Deixa eu ver aqui. Vai ser selecionado. Ou destaque. Pode ser. E o outro azul bem forte, que é esse aqui. Vamos ver a formação dele. 32, 55 e 100. Então é 32, 55 e 100. Esse é o do topo. Essas duas aqui não precisam. Então essas são as cores que nós vamos utilizar. Então é bom que você faça isso aí também, para você ter organizado aí seu sistema. Vamos voltar aqui e vamos continuar aqui com a personalização da nossa página, na home. Vou inserir uma caixa de texto. Vem aqui, vou escrever esse logout. Aí, ser cor branca, negrito, deixar esse tamanho 2 mesmo, que é pequeno, alinhar aqui, fazer uma cópia, segurando o Ctrl e o Shift, e vai ser aqui, sair do sistema. Certo? Esse é o código que eu vou usar para quando eu sair do sistema ou apenas sair para a tela de login, fazer o logout. A outra coisa que eu vou fazer um íconezinho aqui para pesquisa. Eu já encontrei uma lupa, já busquei uma lupa na internet, que se parece aqui com as cores que a gente está usando. Vou diminuir ele aqui até 0,9, é o padrão aqui do tamanho dos outros ícones. Vou deixar ela por aqui assim. E vou fazer uma cópia desse. Segurando o Ctrl e o Shift. Pesquisar. Vou levar um pouco mais perto. E vou alinhar ao meio e depois agrupar. Pronto, só esse é o ícone da pesquisa. Bom, por enquanto tá faltando, era isso, deixa eu ver aqui. Esses nomes ficaram assim, tudo reto, eu vou deixar ele em itálico. Selecionar aqui e ficar itálico, fica melhor. E vou salvar, Ctrl B. Agora eu quero fazer um efeito nesse menu. Eu quero que ao clicar nele, por exemplo aqui, ele fique dessa cor e com a letra dessa cor. Então essa vai ser a cor do menu quando ele for selecionado, quando ele for clicado. Então eu quero que ele receba essa cor. Então como fazer isso? Tem várias maneiras, você pode fazer a maneira mais prática, assim, mais simples,
mas o código vai ficando grande, porque para cada menu desse você tem que dizer, selecionar a forma e o texto. São dois códigos. E aí ele vai, para cada um deles, teria que fazendo isso. Então, aliás, cada um receberia todos. Então seria dois códigos para esse, dois para esse, dois para esse, dois e dois. Então seria 10 para cada menu desse, 10 códigos. Então ficaria muito difícil. Então, eu assistindo as videoaulas aqui do Guru do Excel, criando mapas interativos no Excel 2, tem a parte 1 e a parte 2. Mas na parte 2, quando chega aqui no tempo aproximadamente 24 minutos, então ele começa a explicar como fazer para selecionar as áreas do mapa. Tá? Na verdade ele está ensinando a selecionar as áreas do mapa. Quando clica no estado, então fica colorido. Então ele mostra um código bastante simples para fazer isso. Em parte, porque ele apenas selecionou forma e não mexeu com o texto. No meu caso, eu tive um pouco mais de dificuldade porque eu tive que descobrir o código do texto. O código para a forma bastante simples porque ele já ensinou. Agora o código do texto foi que eu tive um pouco de dificuldade. Então, como fazer quando você às vezes quer fazer um código e você não sabe exatamente, ou não tem quem te ajude? Então você vai ter que fazer vários testes. O Excel ele grava macro. Aqui, por exemplo, se eu vim aqui em desenvolvedor, tem gravar macro. Tá? Posso ir por aqui ou aqui embaixo, que já fica aqui, ó, pronto. Modo pronto. Basta clicar nesse íconezinho aqui, ó. Nenhuma macro está sendo gravada. Clique para começar a gravar a gravação de uma macro. Então você pode clicar aqui. Vamos clicar aqui e dar um nome para a macro. Eu vou chamar ela de efeito. Efeito menu. Menu topo. Efeito menu topo. Tudo junto, tá? Não pode ser separado não. A não ser que seja ligado por uma underline. Um traço aí. E dou um OK. Pronto. Agora a macro está sendo gravada. Significa que tudo que a gente fizer aqui vai ficar gravado. O que eu quero? Eu vou selecionar esse objeto. Vou colocar aquela cor. A cor do fundo vai ser essa e a cor do texto vai ser essa, branco. Pronto. O que eu queria fazer já está feito, que era simplesmente fazer isso. Então já posso parar a gravação da macro. Clico aqui e a macro foi parada. Agora eu tenho que ver esse código. Porque eu posso usar o código do jeito que ficou. Só que quando você usa o código do jeito que você faz, cada movimento que você fez, ele gravou. Tá? Se você selecionou uma célula aqui, depois clicou aqui, clicou lá, ele está dizendo onde é que você está fazendo. Então fica uma coisa chata, porque o código fica cheio de penduricalhos desnecessários. Tá? Então eu preciso saber enxugar o código também quando faz isso. Se deixar assim, não tem problema. Tanto que tem algumas videoaulas que algumas pessoas fazem macro e ela não limpa o código. Então quando ele clica para executar a máquina, a planilha se balança tudo. Aí fica tudo aquele balançando, parecendo que ele tem um terremoto. Mas na verdade é porque a macro está sendo executada tudo que a pessoa fez. Ela segue todos os passos que a pessoa executou. Por isso fica balançando. Então você tem que saber enxugar para poder ela não ficar um código limpo, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos limpar o código. Guia desenvolvedor, Visual Basic, e aqui foi criado um módulo. A macro que a gente criou, deu o nome para ela de efeito menu topo. Aqui ela. Então o código para mudar de cor e mudar a cor da fonte para branco é isso aqui. Está dividido em duas partes. Aqui tem o with, que é com, e tem o end with. Então aqui termina a primeira parte. Essa parte de cima, aquele primeiro with,
Ó, isso aqui é para a cor do fundo, né? A cor de preenchimento da forma. Observe que ele está pegando a cor 0,176,240, que é o azul. Nós fazemos aqui o 0,176 é o azul. E o outro é a cor branca. Ele não está colocando esse código 255. Vamos olhar aqui. Esse aqui é a cor do texto. Aqui, ó, texto e a fonte. Tá? Então é a cor da fonte. Mas onde é que está a cor da fonte? A cor da fonte está aqui, ó, nesse código aqui. E por que que não tem RGB? Porque quando se pega uma fonte, aliás, uma cor daqui, ó, essas cores aqui, essas são as cores do tema. Cores do tema. E essas cores daqui são cores padrão. Então quando você pega uma dessas cores aqui, ele vai mostrar a RGB. Mas essas cores aqui ele não mostra RGB. Ele chama ela desse nome aqui, ó. Theme Color. É cores do tema. É Theme Color. Objeto Theme Color. Tá? Mas não custa nada você pegar esse aqui e substituir esse aqui por uma cor. Tá? É isso que a gente vai fazer. E também esse código eu acho ainda que ele está muito grande. Essas duas primeiras linhas aqui indicam o quê? Indica que ele selecionou o menu topo, depois selecionou o BTN cadastro. Foi esse botão aqui. Ó, primeiro, quando eu cliquei, eu selecionei o menu topo. Deixa eu exibir aqui, barra de forma. Menu topo, ele se chama menu topo. Então por isso que ele tem lá aquele código lá, active sheet shape.range array menu topo.select. Está dizendo que selecionou o menu topo. Depois selecionou o BTN cadastro. Foi o que eu fiz aqui. Cliquei aqui dentro, selecionei o BTN cadastro. Então, isso não é necessário dizer que ele vai selecionar um, depois selecionar o outro. Não quero isso, porque isso fica feio. Na hora que vai executar a macro, ele ia mostrar isso aqui, essa seleção primeiro, depois isso. Claro que bem rápido, quase imperceptível, mas mesmo assim é uma coisa que não fica bem legal. Tá? Então não preciso disso. Aqui, with selection, ele está dizendo com seleção. O que é a seleção? Seleção é isso aqui, é a segunda seleção que ele está falando. Essa aqui é a primeira e a segunda, porque ele vai aplicar essas cores nessa segunda seleção que é no BTN cadastro. Então isso aqui eu posso substituir até aqui por toda essa linha aqui, ó. O que eu quero é deixar apenas uma linha, ou uma linha para cada, que aqui tem várias coisas que não é necessário. Por exemplo, dizer que ele vai ficar visível, isso nem precisa, porque o botão está visível lá. Dizer que ele tem transparência zero também não precisa. Dizer que ele é a cor sólida também não é necessário. Eu só preciso da cor. Então por isso aqui eu posso apagar. Posso apagar. Transparência eu posso apagar. E a visibilidade também posso apagar. Olha só. Eu só preciso disso aqui. Então essa parte aqui eu ligo aonde? Eu ligo ela aqui. No fio. E essa parte aqui todinha. O que é ela? Ela é essa parte de cima, aqui, ó, até aqui. Então esse width com esse select shape range até aqui, eu vou retirar, apagar. E no lugar aqui desse select, eu vou colocar o fill a partir daqui. Olha só. Pronto. Então na verdade eu preciso disso aqui. Só esse código aqui, essa linha de código, já faz o colorido do botão. Isso aqui também não preciso, que tirou. Agora tenho que fazer a mesma coisa com o código do texto. A mesma coisa aqui. Ó. Essa parte de cima não é necessário usar ela, então eu vou tirar isso aqui. Vou tirar esses nomes aqui também, que não interessa. Então, essa primeira parte aqui está dizendo que vai colorir o botão BTN cadastro com essa cor azul. Agora o texto. A mesma forma até aqui, BTN
Eu vou colocar aqui uma segunda linha. E até onde eu vou tirar? Aqui, ó. Até o Shape Range. Tá? Porque aqui já tem Shape Range. Então até aqui eu tiro. Isso não preciso. Eu vou precisar dessa parte aqui, do texto até o fio. Então isso aqui eu vou colocar aqui atrás. E depois do fio, aqui ó, depois do fio vem o fora e colo, que não tá aqui, mas eu posso usar esse mesmo daqui, depois do fio. Eu vou usar aqui ponto, fora e colo, que é um Ctrl C, e aplico aqui um Ctrl V. E tudo isso aqui eu não preciso mais. Vou deixar aqui, porque isso aqui é o final da máquina. Então, olha só. Claro que não é, para quem está iniciando agora, não é tão simples fazer isso, né? Você vai ter que testar, vai ter que tirar uma partezinha ou outra, entendendo por que eu deletei aquilo ali, que não servia, transparência, o sólido, mas aquilo ali, só com o tempo, com o treinamento, você pode conseguir fazer isso, essa limpeza. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Você vai colorir o menu cadastro. Quando eu executar essa marca aqui, eu vou voltar Ctrl Z para ele voltar aqui o padrão. Vamos ver se ele vai funcionar se colocar nesse botão. Então quando eu clicar nele, ele deve colorir. Aí está. Mas teve um erro. Ficou tudo... Cadê o texto? O texto não ficou colorido. Não ficou branco. Mas é porque nós errei aqui no código. Por quê? Observe que está a mesma cor por fundo e a mesma cor por texto. É por isso que não apareceu o texto, né? O texto, vamos ter que buscar aqui no código, o texto é branco, cor branca. A cor branca é 255. Então eu tenho que mudar esse valor aqui para 255, 255 e 255. E agora ele vai funcionar. Quando eu clicar nele aqui, então ele ficou. Mas por enquanto só tem nele. Só está funcionando o cadastro. Mas funciona. Tá? Por enquanto somente ele, porque somente o nome BTN cadastro está funcionando. Se eu trocar isso aqui por ficha, BTN ficha, que é o outro botão, ele também vai receber vai colorir. Para isso eu tenho que colocar a macro nele. Por enquanto não tem, então eu vou clicar aqui em cima dele, vou atribuir a macro para lá. Então, se eu clicar aqui, o que acontece? Fica colorido. Bom, mas se eu fizer isso, colocar para cada um nome, ele vai ficando colorido. Então eu quero que faça isso de uma maneira automática. Então como vamos fazer isso de uma maneira automática? Esse botão, esse menu aqui, esse grande, seleção de 1, 2, 3, 4, 5 botões, ele se chama menu topo. É o menu topo. E cada menu e cada forma aqui dentro tem um nome. BTN relatório, BTN dado, BTN config e assim por diante. É possível aplicar essa macro, por exemplo, fazer um código para que ela aplique essa macro em todos os menus. Enquanto isso aqui é muito simples, porque só tem 5 menus, eu posso selecionar de um por um e vou atribuindo a macro, depois esse atribui a macro, depois esse atribui a macro e tudo bem. Mas se tivesse muitos menus ou muitas formas para você atribuir a mesma macro para ela, como fazer isso? Então lá no guru do Excel, no vídeo aula dele, ele ensina como fazer. Então eu posso aplicar isso aqui direto a todos os menus. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro código aqui e eu vou fazer isso somente para que você veja o código como é simples, tá? De repente quer aplicar a mesma macro para várias formas. Então, vou colocar um sub aqui, atribuir.
Vou usar o mesmo código que ele. Vou usar aqui uma DIN chamada forma do tipo shaping. Opa! Do tipo shaping. E essa forma, então, para cada for each, cada forma em active sheet ponto shape ponto range. Qual é a nossa forma? Se chama menu topo. Então, o que eu estou dizendo é que cada forma dentro do menu topo, ela vai receber o que? Essa forma ponto onAction vai receber essa ação. E qual é essa ação? A ação vai ser essa macro aqui, Ctrl C aqui em cima. Vou colar ela aqui dentro dessas duas aspa dupla. Então estou dizendo aqui que cada forma que está dentro do menu topo, que são aqueles 5 botões, ele vai receber a macro, essa macro aqui. E agora eu vou só atribuir, vou executar ela aqui. Deu um erro, por quê? Porque eu esqueci de for sem next. Lógico, isso não vai funcionar. Tá faltando aqui o next, fechar isso aqui. Então, todo for termina com next, tá? Todo for termina com o next, senão ele não fecha. Agora eu vou executar, e ele já executou, parece que não aconteceu nada, mas todos eles agora receberam a macro. Observe que ele já fica com a mãozinha aí. O que acontece é que não sai nada. Por quê? Porque eles não estão nomeados. É preciso ter alguma coisa a mais. Por enquanto, então esse código aqui, atribuir, é somente para fazer isso. Digamos, fazer a coisa mais simples. Aí eu poderia fazer isso manualmente, como eu expliquei. Para cada um deles, clicar nele aqui, e atribuir a macro. Então, todos já estão atribuídos. Então eu poderia fazer isso manualmente para todos. Mas quando tem muitos, você quer atribuir a mesma macro, tá? Tem que lembrar disso. Se são macros diferentes, então não tem como fazer isso. Mas se é a mesma macro para vários objetos, então você pode usar esse código aqui, que é bem fácil, bem simples, e ele resolve a situação. Então agora eu vou apagar ele, porque não tem necessidade dele ficar aí. A função dele é só mesmo aquela. E agora eu vou fazer isso aqui funcionar para todos os botões, porque por enquanto isso aqui só está funcionando por botão ficha. Eu não quero que ele funcione só por ficha, eu quero que ele funcione para todos. Então, como vamos fazer isso? Vou criar uma variável aqui de menu topo do tipo string. Estou criando uma variável. Eu tenho uma range, shape range, que se chama menu topo, que é isso aqui. Isso aqui é uma shape range. Se chama menu topo. E eu estou criando uma variável lá dentro da macro que se chama menu topo. Esse S aqui é de string, sabe? Para ser diferente, para não confundir menu topo com menu topo. Aí fica bem parecido. Então esse menu topo, o que ele vai receber? Vai ser igual ao active sheet, quer dizer a planilha ativa, ponto shapes, abre um parênteses, application.color. Esse color ele chama um name. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar o nome para
para aquela forma que for clicada. Por exemplo, vou colocar a mensagem aqui msgbox e vou S-menu topo. Então eu quero que a mensagem diga o S-menu topo, receba essa função aqui, esse código. E esse código chama o nome do objeto clicado. Então cada botão daqui ele tem um nome. Significa que se eu clicar nele aqui, ele vai aparecer o nome dele, que é btn cadastro. E aí está, btn cadastro. Esse aqui se chama btn ficha. Então clicou nele, btn ficha. btn relatório, btn dados e btn config. Pronto, está funcionando a macro. Agora só está fazendo isso, tá? Ainda não está colorindo. Como é que ele vai colorir? Na verdade eu não quero mensagem. Não é para receber mensagem. Para receber uma cor. Bom, se eu colocar agora aqui, ó, esse S menu topo, Ctrl C, e no lugar de btn ficha eu colocar ele, lembrando que ele tem que ser sem aspa. Por quê? Porque ele é uma variável, é diferente de um nome, ele é diferente de menu topo. Menu topo é o nome de um objeto, e esse menu topo é essa variável que a gente criou aqui, ó. Então a variável não pode ficar entre aspas. Se colocar aspa aqui, ela não vai funcionar, tá? Então não pode ser ter aspa, é apenas o nome como ele está aqui. Agora sim, o que vai acontecer? Em cada botão que eu clicar, ele vai ficar com essas cores. Vamos ver? Cadastro, ficha, relatório, dados, config. Pronto. Já ficou colorido. Acontece que ele não volta, né? Nós temos que fazer a volta. Quando ele clicar nele em um, eu quero que selecione somente aquele que eu clicar e não todos. Na verdade ele não está selecionando todos, ele está selecionando de um por um. O que ele não está é voltando. Então cada um que eu clicar, eu quero que ele primeiro volte para a forma padrão. E a forma padrão recebe outras cores. Então aqui eu vou colocar uma informação chamada de cor selecionado. Então quando ele for selecionado, ele vai receber essa cor. Mas eu quero criar outro código, eu preciso de outro, que é a cor padrão. E a cor padrão tem que ser antes da cor selecionada. Se eu colocar a cor padrão abaixo dela, também não vai funcionar. Tem que estar acima. Então as primeiras cores tem que ser a padrão. Então essa daqui eu vou chamar de cor padrão. Bom, a cor selecionada, eu aplico ela na variável que está recebendo o nome de cada forma. E a cor padrão, eu tenho que colocar ela no menu topo, em todos eles. E todos eles se chamam menu topo. Vou dar um Ctrl C aqui nesse nome e vou levar ele aqui para cima. Então aqui o padrão é menu topo e aqui é entre aspas. Tá? Tem que ter as aspas porque ele é o nome de uma forma, um objeto lá. Então no menu topo eu quero que ele receba o padrão. E qual é o padrão? O padrão, vamos ver aqui. O padrão é essa cor aqui. O menu é esse aqui, 217, e o texto é 128. 217 é o fundo, o fundo do menu, e o texto do menu 128. É isso que eu vou fazer. O fundo aqui 217, 128. Então aqui 217, 217, 217. E o texto 128, 128 e 128. Pronto.
Agora, quando eu executar, clicar em qualquer botão, o que acontece? Ele primeiro vai colorir a forma padrão e depois ficar apenas com a forma do selecionado, o botão clicado. Vamos ver isso funcionando. Então agora eu vou clicar nesse e observe que somente ele ficou selecionado. Aqui, somente o ficha, somente o relatório, somente o dados e assim por diante. Nosso menu recebeu o efeito e ele vai deixar no sistema mais elegante. É isso por enquanto. Por hoje a videoaula era essa, tá? Ela, por ser um pouco complicado, eu espero que vocês tenham entendido. Vou salvar aqui o nosso primeiro código. Eu gosto de usar aqui não sub, mas sim public. Então vou usar um public sub, todas as macros que eu uso, e vou nomear aqui nossa planilha. Olha aqui, plan 1 home. Então eu também gosto de deixar ela com o nome. Então aqui eu vou usar também a abreviação SHT, que é de sheet home. Pronto. E a outra, plan 2, vai ser SHT config. Pronto. O módulo, vou colocar logo o nome para ele aqui, o MD navegação. Chamar de MD navegação, que é onde eu vou colocar os menus, os efeitos, tá? Vou salvar e já posso fechar isso aqui. Nosso sistema com o menu está funcionando e essa primeira parte da home também agora está completa. E na próxima videoaula então nós vamos para o cadastro. Vamos fazer a ficha de cadastro de cliente. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula.